Primeira coisa que fizeram quando a gente foi chegando na parte da Nicarágua, tem ali o prédiozinho azul no meio da pista, não tem informação alguma, a gente foi meio que seguindo no instinto. E depois de 40 dias na Costa Rica, a gente agora começa a seguir viagem pra cruzar a fronteira da Nicarágua. E é claro que a gente vai compartilhar com vocês essa saga. Acho que é uma das fronteiras que a gente tá mais ansioso de fazer, né? Uhum. Isso aí tá dando um pouco de medo. Então agora a gente vai partir. A gente tá na cidade de Nicoya, onde a gente colocou o nosso novo para-brisa, se você não assistiu esse vídeo. Depois de assistir esse aqui da fronteira, assiste o vídeo anterior. E a gente vai seguir viagem até a cidade mais próxima da fronteira de Penhas Blancas, que é onde a gente pretende cruzar. ¿Puede llenar de diésel? Claro que sí, con mucho gusto. Trying to tell you what to do, how to make me fall for you. You should learn that on your own. I'll play cool, cause I hope you pick it up soon, and you know just what to do. Don't you? Boy, just be honest. I know you want it. Put some work into it, cause you know that I'm hard to love. It won't be. A gente chegou agora aqui na cidade de La Paz, que é mais ou menos 16 quilômetros da fronteira, e a gente viu no Overlander um ponto marcado aqui, que é o ponto mais próximo, então a gente vai pernoitar aqui. Já são 4h30 da tarde, então é melhor a gente dormir e amanhã cedo cruzar a fronteira. A gente viu nesse ponto que tinha um aviso que em 2018 teve algum incidente ali e não seria uma região muito segura, mas a gente percebeu que do outro lado da rua, de onde está marcado o posto de combustível no Overlander, tem uma estação de polícia. Então a gente parou aqui na frente da polícia e o Léo desceu para dar uma conversada com eles, ver se a gente pode pernoitar aqui, se não tem problema e se é seguro também, é claro. Só pediu pra colocar aqui, pra não ficar bem na frente da trilha. Ah, então tá bom. Mas bem gente boa, uma oficial. You should learn that on your own. I'll play cool, cause I hope you pick it up soon, and you know just what to do. Don't you? Boy, just be. Eu peguei aqui o site onde tem todas as informações e requisitos de entrada, todos os requisitos para ingresso via terrestre. A gente precisa preencher um formulário antes de fazer a fronteira. A gente precisa também do documento para ingresso, claro, né, o passaporte. E lembrando que o passaporte ele precisa estar em boas condições e ter pelo menos 6 meses de vigência. Isso aqui vale para todos os países, mas eles fazem essa anotação aqui. Também precisa do comprovante de vacinação ou precisa de um PCR negativo. Então, aqui nós temos o nosso comprovante de vacinação. A gente precisa apresentar também o comprovante de vacinação contra a febre amarela. E o nosso comprovante de vacinação contra a febre amarela está no nosso passaporte antigo. Então, os 4 passaportes aqui, o vigente para a gente entrar e o antigo com a comprovação da vacinação contra a febre amarela. A gente grampeou aqui, na verdade, foi quando a gente fez alguma viagem de avião que a pessoa no balcão da companhia aérea grampeou e ela falou que assim fica um pouco mais fácil e tal. E a gente também tem aqui uma cópia da carteira de motorista do Léo e uma versão autenticada do documento do carro. Então, tudo isso daqui separado pra gente apresentar amanhã na imigração. E outra coisa que eu vou fazer pra nos prepararmos pra fronteira é dar uma organizada na geladeira. Tirar o que tem de alimento fresco, ver o que a gente vai preparar agora de noite, porque nós não sabemos se aqui tem fiscalização sanitária ou não. Então, a gente não fez compras, a gente consumiu o máximo de coisas possível, mas ainda tem alguns alimentos frescos aqui, então eu vou dar uma geral e também dar uma limpada na geladeira pra ficar um pouco mais tranquilo caso a gente precise fazer uma fiscalização sanitária. A gente não perca tanto as coisas, né? A gente já tenha consumido a maioria dos alimentos frescos.
fizemos macarrão ontem e ao invés de colocar no pote, a gente colocou a panela direto na geladeira. Isso é uma coisa que eu não faria quando eu morava num apartamento. Hoje é uma coisa que a gente até faz, vez ou outra, porque a gente precisa lavar a panela 2 vezes, né? Lavar a panela, usar a panela, colocar o que sobrou num pote, depois usar a panela pra esquentar o que sobrou, e aí tem que lavar a panela 2 vezes e lavar o pote ainda. É muita água que a gente gasta. Mudanças. Agora que eu já dei uma geral aqui na casa, eu vou começar a preparar a nossa janta. Aí onde você mora, você fala janta ou jantar? As duas coisas são a mesma coisa? Ou são coisas diferentes pra você? E eu vou fazer uma salada de repolho, porque ainda temos um pedaço de repolho aqui. E macarrão alho e óleo, que sobrou de ontem. Então a gente vai comer isso, comer o resto do queijo. E eu já deixei aqui um abacate e um pedaço de cebola roxa. E eu já vou deixar um guacamole pronto. Eu tenho tortilha chips ali pra gente levar amanhã, porque a gente sabe que vai ser um dia puxado de fronteira. Dizem que essa é a fronteira mais demorada que tem pra fazer. Então, pra gente não sentir fome, não começar a ficar estressado por fome, a gente sempre leva um lanchinho, alguma coisa pronta, alguma coisa rápida pra comer na estrada. Bom dia, galera. Como a gente falou ontem, estamos aqui na cidade de La Paz. A gente acabou ficando lá de uma delegacia e a gente se sentiu bem seguro. Conversamos com os policiais, como a gente mostrou ontem também. E eu não sei se vocês conseguem ouvir o vento, não sei nem se o áudio tá bom aí, mas venta muito aqui. A van várias vezes durante a noite balançava bastante. Vou tirar também esses adesivos aqui antes de a gente seguir viagem. Eles colocaram só pra não ter perigo de deslocar. Fizemos uma pausa estratégica aqui na cidade para fazer cópias dos nossos documentos. A gente ia tirar só cópia do documento do carro, mas resolvemos tirar mais algumas para garantir, né? Es para sacar copias. Sí. Puede ser 2 de este, 2 de cada pasaporte. En blanco y negro. Blanco y negro, sí. 2 de este y 1 de cada de este. 2 de este. Nunca sabemos cuántas copias necesitamos en la frontera, entonces es mejor sacar más. Eles exigem algumas cópias e se a gente não tiver, a gente tem que fazer lá na fronteira e normalmente é um pouco mais caro. E a gente tá bem perto da fronteira, a gente tá a 18 km de Penhas Blancas, então em 20 minutinhos a gente deve estar chegando lá assim que a gente tiver com os documentos. Los 240, ¿sí? Así no necesito llevar tantas monedas. Gracias. Bueno, que tenga buen día. También. Gracias. Bueno, que loucura! Ali hoje dá pra ver muito bem. 3 horas depois. E deu certo? Aham. Tirei várias cópias. Quantas? Comprei uma pastinha pra organizar. Olha só. Estamos chiques então. Aí tirei umas cópias coloridas do passaporte, essas coisas assim, pra não ter problema. Pronto, então pra seguir. Então. Mucha gente cruzando la frontera hoy. Siempre. Nós chegamos aqui no lugar de fazer a saída da Costa Rica. Opa, deixa eu voltar, tá muito vento. Agora sim, a gente chegou aqui no lugar de fazer a saída da Costa Rica. É uma grande bagunça, tem muita gente e foi até difícil de encontrar o lugar. Aí a gente perguntou para uns policiais que estavam parados aqui, onde a gente viu que tinha movimentação, e eles indicaram que esse é o prédio e a gente pode parar aqui mesmo. You will never understand what I went through. You never were a good
Rapaz, que chá de cadeira. A mulher tava tendo problemas ali com a documentação para entrar com o carro na Costa Rica. Acabou demorando mais do que deveria. Mas tudo pronto. Vamos pro próximo passo agora. Buenas, ¿todo bien? Todo bien. Pura vida. ¿Ya ustedes hicieron aduanas? Sí. Y hicimos también... También hicieron migración. ¿Van para? Nicaragua. Nicaragua. Detrás del otro, y ahí este documento lo presentan en el soldo blanco. Luego de la caseta celeste para allá, Nicaragua. Perfecto. Muchísimas gracias. Já estamos na fila agora para dar a entrada na Nicarágua, depois de mais ou menos umas 3 horas, quase 3 horas na saída da Costa Rica. Primeiro a gente fez a fila da nossa saída, né, carimbar os passaportes e tal, mas é importante você saber que para sair da Costa Rica tem uma taxa que precisa ser paga. Se você vem de avião, essa taxa já está incluída dentro da passagem aérea, mas se você está fazendo por via terrestre, como a gente, você precisa pagar uma taxa de saída de $8. E você pode fazer o pagamento dessa taxa online, é super rápido, aceita cartão de crédito estrangeiro, você coloca os dados do passaporte, o teu nome, o teu e-mail, ele já gera ali certinho o valor, vem toda a comunicação por e-mail também, o comprovante, então funcionou super bem. A gente fez o pagamento enquanto estava na fila esperando para ser atendido. E é muito importante que você faça esse pagamento antecipado, porque senão você tem que pegar a fila 2 vezes. Tem a opção de pagar ali no lugar, tem o banco ali, mas você precisa pegar a fila do banco e depois pegar a fila para dar a tua saída. Aconteceu com uma gringa que estava um pouco na nossa frente, que ela não tinha feito o pagamento, e aí ela chegou no balcão e o oficial mandou ela voltar para fazer o pagamento da taxa, e aí ela teria que pegar a fila toda de novo. A fila estava grande, estava bem movimentado quando a gente passou ali, mas até que não foi tão demorado quanto a gente estava imaginando. Depois disso, Léo foi fazer a saída do veículo. E aí a gente perguntou pro oficial na imigração, né, onde é que ficava a aduana. Ele explicou que ficava na parte de trás do prédio. Aí eu fui até essa casinha, uma casinha bem pequena, mas essa aí é para quem tá saindo com veículos costarricenses mesmo, que seja um veículo daqui. Então não era o lugar certo, aí ele me passou a nova localização. Ficava uns 200, 300 metros mais ou menos de onde eu estava, e é um prédio bem maior. E aí ali sim é para quem está entrando no país, pelo que eu entendi, com veículos estrangeiros, e para quem está saindo do país e tem veículos estrangeiros também. Então tinha um grupo de motoqueiros de Honduras que estava lá, e tem uma americana que está aqui na nossa frente, que teve que fazer o mesmo processo no prédio também. E ali foi bem demorado, porque tinha uma mulher, acho que era nicaragüense, pelo que eu entendi, ela estava tendo problemas em entrar com o carro. Já tinha ficado tempo demais aqui, enfim. Então essas coisas acabam fazendo com que demore muito mais do que deveria esses procedimentos. E feito isso, a gente seguiu em frente até chegar aqui na fila para entrar na Nicarágua. Entregamos o papelzinho da aduana para os oficiais costarricenses, para os ticos que estavam ali, e agora a gente está esperando para fazer o processo na Nicarágua. Então a gente só vai se ver depois de terminar a imigração aqui, porque filmar é um pouquinho mais complicado. Hola, buenas, ¿todo bien? Esto es del carro. Del coche, sí. Sí, no, es de vacunas. ¿Vacunas? Ah, ¿Todo bien? Pasaportes. Pásalo por aquí, ven. ¿Por acá? Sí. ¿Ya te dieron la declaración? Sí, Sí. sí. Llenamos esto antes de... Correcto, así es. Perfecto. ¿Y puedo parquear más a frente? Perfecto. ¿Vienes a Nicaragua? Sí. Aquí le vamos a fumigar el vehículo Sí. y allá donde vas a hacer los trámites me la cancela. Perfecto. perfecto. Muchísimas Cierra la ventanita y pasa. Perfecto, gracias. Não tem informação alguma, a gente foi meio que seguindo no instinto, e aí o rapaz sinalizou pra gente seguir em frente pra passar pela fumigação. Agora a gente tá passando, ele pediu pra fechar a janela e tal, pra passar pelo jato de fumigação.
primeira coisa que fizeram quando a gente foi chegando na parte da Nicarágua, tem ali o prédiozinho azul no meio da pista, eles conferiram a vacinação de Covid e também os passaportes e entregaram o papel que a gente precisa preencher para poder fazer a aduana do veículo. E aí mandaram a gente seguir em frente, mas sem dizer muito pra onde. E entramos na Nicarágua. Finalmente cruzamos para Nicarágua. Uma das fronteiras tidas como mais complicadas, e o que foi complicado foi a saída da Costa Rica e a burocracia na Nicarágua, mas não foi demorado. Não, foi mais rápido na verdade na Nicarágua do que na Costa Rica, né? Depois que a gente apresentou logo na entrada o nosso passaporte e a comprovação de vacina de Covid, a gente foi para fumigação e depois da fumigação a gente seguiu para o prédio para fazer realmente a aduana. Quando a gente entregou os nossos passaportes, a pessoa que fez a nossa imigração perguntou quanto tempo a gente ia ficar, para onde a gente ia, profissão e também se a gente tinha reserva de hospedagem. E ela pediu o endereço onde a gente iria ficar e também o telefone. Tudo isso são informações que constam naquele documento que a gente preenche online, mas ela perguntou tudo ali pra gente. E foi meio chatinho, assim. Acho que foi uma das imigrações que a gente achou mais estranho, assim. A pessoa era bem seca, não falou nada, não olhou muito pra gente. E ela questionou algumas vezes, quanto tempo vocês vão ficar, pra onde vocês vão e tal. Então foi meio estranho, mas entre, né, toda a questão aí burocrática que a gente precisa preencher, os requisitos de entrada e tal, deu tudo certo, ela preencheu tudo e a gente fez o pagamento. A gente tem que pagar uma taxa de $13 por pessoa pra entrar na Nicarágua. O próximo passo foi fazer o trâmite de entrada do veículo, que era o que a gente estava mais ansioso pela questão da documentação e pelas coisas que a gente ouviu falar. Então a gente tinha recebido um formulário para preencher, a gente preencheu esse formulário, entregou na aduana e eles pediram também o documento do veículo, cópia do documento do veículo, a carteira de motorista do Léo e a cópia da carteira de motorista do Léo. A gente entregou tudo isso e aí eles começaram os trâmites. Eles perguntaram pra gente se aquele documento que a gente estava entregando era o original e a gente falou que sim. Depois eles perguntaram mais uma vez pro Léo enquanto eu vinha aqui no carro e ele também falou que sim. Então eles olham, acham meio estranho, mas como você tá afirmando que é o documento original e tá tudo certinho ali, eles não falaram mais nada. Depois eles vieram fazer a fiscalização do veículo. É importante saber que alimentos frescos, essas coisas todas que a gente está acostumado, frios, embutidos, não podem entrar no país. Inclusive quem tá vindo de carro precisa passar as malas por um raio-x, mochilas e tal. E a gente viu uma pessoa que tá trazendo uma salsicha da Costa Rica que perdeu a salsicha no raio-x. Aqui no nosso caso, eles entraram na porta, viram que tava tudo arrumadinho, elogiaram, acharam muito bonito, elogiaram porque tava cheiroso, que tava tudo arrumado e já assinaram o papel. Aí a pessoa que tava fiscalizando só falou assim, nossa, aqui tem uma cama, ai, aqui é o banheiro, mas ela nem abriu a porta do banheiro. Então tudo certo, foi super rápido. E eles entregaram o papel pra gente ir pro próximo passo, que seria então a documentação do veículo. Já no balcão, para fazer a documentação do veículo, a gente entregou de novo a carteira de motorista do Léo e o documento do carro e o passaporte. E aí ele começou a fazer o preenchimento, mas antes é claro que ele perguntou se aquele realmente era o documento original. A gente sempre afirmou que sim e eles não falaram nada. Vale dizer que a gente tá com um documento autenticado. Inclusive a gente pediu pro irmão do Léo ir lá no cartório e emitir pra gente o documento. Então ele foi lá com o documento digital, entregou, eles fizeram a impressão e materializaram o documento e colocaram ali o selo de autenticidade e tal. E aí ele mandou esse documento pra gente enquanto nós estávamos lá na Costa Rica. A gente recebeu essa dica de estar com o documento autenticado e plastificado e tal da Fernanda, do Porque Ela Só Viaja, que tinha passado uns dias antes aqui na fronteira da Nicarágua. Então achamos melhor repetir, né? Fazer aquilo que deu certo é mais garantido. E a gente sempre afirmou que era o documento original, eles não falaram mais nada. A pessoa foi super simpática, as pessoas que fizeram a fiscalização no carro também. Mas ali a gente teve que pagar mais uma taxa, que foi a taxa de fumigação de $5. Então vão fazendo a conta aí que essa fronteira é cara. E depois a gente ainda teve que pagar mais uma taxa de ingresso do veículo, ingresso turístico do veículo, de $5. Segundo a pessoa que estava lá atendendo, deveriam ser $15, mas ele ia ajudar a gente e colocar como carro normal e não como um furgão. E aí a gente pagou $5 ao invés de 15. Se é verdade, a gente não sabe, mas é uma taxa que é obrigatória e o oficial que estava ali preenchendo o documento do veículo, ele já mandou a gente pagar a fumigação e depois já ir pagar essa taxa de entrada turística do carro. Ou seja, nessa segunda etapa,
etapa aqui na entrada da Nicarágua foram 36 dólares, mais os 16 que a gente já tinha pago pra sair da Costa Rica. E aí você acha que acabou? Porque você já pagou um monte de taxa, tanto pra sair quanto pra entrar. Mas calma, não acabou ainda não. A gente tem que comprar um seguro obrigatório. E aí logo que a gente fez todos esses trâmites e entrou definitivamente com o carro na Nicarágua, a gente parou já na entrada, assim, tem várias barraquinhas no começo ali, a gente parou mais pro final, perto de um terminal de ônibus, e aí eu comecei a dar uma olhada nas barracas para ver quem que vendia seguro. E aí descobri uma mulher que fazia da Mapfre Seguros, e a gente pagou 12 dólares por um mês, que é o mesmo tempo que a gente tem de permissão para estar com o carro aqui. A gente deu uma pesquisada antes para saber se o valor que estaria sendo cobrado nessas barraquinhas estaria de acordo com o que outros viajantes pagaram em outros lugares, para ter uma referência, e a gente viu informação de 6 anos atrás de que as pessoas pagaram 12 dólares, então continua o mesmo valor. E agora então entramos oficialmente na Nicarágua, nosso... Quantos países já foram? Vamos lá, vamos contar então. Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, o nosso 10º país. 10º país dessa viagem. E a gente não vai ficar muitos dias aqui na Nicarágua, mas tem algumas coisas que a gente tá muito ansioso para conhecer e atividades que a gente quer fazer por aqui. É claro que nós vamos mostrando tudo para vocês, começando pelas praias da Nicarágua. De la forma que tu besas, mami, más simétrica que origami. De la forma que tu besas, mami, más simétrica que origami. Eres perfecta. Nós estamos aqui em San Juan del Sur, uma cidade bem conhecida, principalmente por ter muitos expatriados. A gente já percebeu que várias das atividades aqui, dos restaurantes, são voltados para os gringos que vêm para cá, mas nós passamos a noite em um cantinho da praia que nós só vimos pessoas locais. E agora a gente vai dar uma volta para conhecer um pouquinho da cidade, vai almoçar, comprar algumas coisas, que nós estamos sem comidas em casa, e aí a gente segue viagem. Como color entre los grises, yo nunca te fallé, tú no eres cualquier. Toda a praia onde a gente tá me lembra muito Perequê e meia praia, porque tem um rio no meio e a galera atravessa pelo rio. Eu lembro quando eu era pequeno eu fazia muito isso. Meu avô tinha casa lá em meia praia e a gente ia até o final da meia praia, atravessava o Perequê pelo rio. E essa praia aqui em particular que a gente tá lembra muito as praias da Costa Rica, né? Sim, com um porém. Ah. A praia aqui é muito suja. E a gente não sabe se é só essa região, como é que é, mas infelizmente tem muito lixo na praia. Isso foi a primeira coisa que chamou a atenção quando a gente chegou por aqui. Se não tivesse o lixo... seria um lugar maravilhoso. Maravilhoso. Então a parte da natureza foi muito bem feita, mas infelizmente, né? Paramos para almoçar em um restaurante na beira da praia para comer o que nós viemos comer aqui. A primeira coisa que eu queria comer quando a gente chegasse na Nicarágua era lagosta. É um prato que geralmente é caro em muitos lugares e aqui ele é relativamente barato. Ele fica no mesmo preço dos outros frutos do mar, então lagosta, polvo, camarão, todas essas coisas têm o mesmo preço. Os peixes, inclusive, estão na mesma faixa de preço. E aí a gente pediu umas coisinhas para experimentar. A gente vai comer polvo, a gente vai comer camarão e lagosta. Muito chique. Muito chique. E eu já estou experimentando uma cerveja nicaragüense chamada Vitória e é muito boa. Ela lembra até uma Heineken, assim. É bem gostosa. Foi uma dica aí do nosso garçom. O Léo perguntou quais eram as cervejas locais e qual ele mais gostava. E aí ele me falou que ele gostava muito dessa, que era um pouco mais amarga e tal, e realmente é bem gostosa. A gente faz muito isso nos restaurantes, nos lugares onde a gente vai, perguntar pra pessoa que tá servindo, pra pessoa que tá trabalhando ali, e às vezes até pra outra pessoa que tá comendo no lugar, qual é o prato preferido, qual é a bebida preferida dela, pra ver a comida local mesmo, né? Pra não ser tão direcionado pra comida do turista. Esse restaurante aqui e essa região é muito turística, como eu falei antes, assim, a maioria dos lugares a gente escuta as pessoas falando em inglês, cardápio em inglês, as pessoas comunicando entre elas, entre uma mesa e outra em inglês, porque é um lugar que vem muitos expatriados, vem muita gente morar nessa região e também é um lugar que recebe muito turismo pro surf, muito turismo de natureza, então acaba sendo bem gringolândia.
E eu pedi um daiquiri de morango. Por que eu pedi um daiquiri de morango? Que é uma bebida que geralmente leva tequila, fruta. Eu pedi porque ele geralmente vem congelado. E como tá muito quente, então uma bebida bem gelada. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que Considerações, o carpaccio a gente achou que ia vir tipo umas 10 peças, como geralmente é no Brasil, e veio super bem servido. O ceviche é pequeno e a lagosta, vamos descobrir. Veio pão para comer com o carpaccio e para o ceviche veio clube social. Essa é a primeira vez, né, amor? nunca te fallé. Tú no eres cualquiera, tú eres la mujer. Mi corazón anhela. Pasan por ahí. Vou botar um limãozinho. Um limãozinho? Gracias a mi mujer, ni tu amigo, pero en vivo solo contigo disfruto el show, bebé. É que a gente terminou de comer. Eu acho que assim, o valor é ok pro que foi servido. A comida tava gostosa. Tá bem boa. Mas é o que a gente tinha falado, né? A lagosta a gente achou que era pouco, o ceviche também, então... E agora que já almoçamos, nós vamos procurar mercados e dar uma voltinha pela cidade pra conhecer. Tienes el piquete, de la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Eres perfecta. A gente ia aproveitar também para passar no mercado que a gente está precisando, a gente está sem nada na nossa geladeira, mas o único mercado grande aqui na região fica um pouco mais longe da cidade, então a gente vai aproveitar para passar lá quando a gente estiver saindo daqui indo para o nosso próximo destino. Mas a gente já pôde conhecer um pouquinho desse novo país, um pouco da Nicarágua, entender um pouco como são os preços, mas ainda vai ter bastante vídeo sobre esse país e todos os outros aqui da América Central. Então já se inscreve no canal e ativa as notificações para acompanhar nossa jornada até o Alasca. Segue a gente lá no Insta também, @LeoFabiVale, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Todas esas poses que tú conoces, gracias a mi mujer, ni tu amigo, pero en vivo solo contigo disfruto el show, bebé.